Tenho 78 anos e se há uma coisa que aprendi é que a velhice não avisa quando chega. Ela não bate à porta, não manda carta, não dá tempo de você se preparar. Um dia você acorda e percebe que as coisas mudaram. O corpo, o tempo, as prioridades. E que o jeito como você fala, age e se move pelo mundo vai determinar se esses anos serão bons ou pesados. Aprendi isso do jeito difícil e é por isso que quero conversar com você hoje, com calma, sem rodeios, como se estivéssemos sentados na mesma mesa, tomando um café. Vou começar pelo que mais me custou admitir. Durante um bom tempo, depois que minha coluna começou a me dar trabalho de verdade, eu me tornei uma pessoa difícil de estar perto. Não percebi na hora, claro. Achava que estava apenas sendo honesta, compartilhando o que sentia. Mas o que eu fazia na prática era acordar todo dia com uma lista mental de reclamações e ir distribuindo essa lista para todo mundo que cruzava meu caminho. A coluna, o joelho, o sono ruim, a pressão que não baixava, o cansaço que não passava. Minha filha Beatriz me ligava à noite e eu atendia já começando pela dor. Meu marido Antônio se sentava ao meu lado e ouvia, pacientemente, o mesmo catálogo de queixas que já conhecia de cor. Certa tarde, eu estava sentada na varanda quando ouvi meu neto Lucas, que tinha uns 9 anos na época, perguntar para Beatriz em voz baixa: "A vovó está sempre com dor?" E ela respondeu com aquele tom de quem não sabe o que dizer: ela não está muito bem." Aquilo me atravessou. Não porque fosse mentira, mas porque era a imagem que eu estava construindo de mim mesma na cabeça daquele menino. Uma avó que sofre, uma avó que se queixa, uma avó que não está bem. Fiquei pensando nisso por dias e fui entendendo que reclamar não tirava a dor, não baixava a minha pressão, não me fazia dormir melhor. O que fazia era alimentar uma atenção constante ao que estava errado. E quanto mais atenção eu dava, mais aquilo crescia dentro de mim. A dor não some quando a gente fala dela sem parar. Ela ganha espaço, ganha peso, ganha uma presença quase física no ambiente. As pessoas ao redor começam a respirar diferente perto de você. Caminham na ponta dos pés. E aí você fica ainda mais sozinha, só que agora com a solidão e a dor juntas. O que mudou em mim foi simples, mas não foi fácil. Eu decidi parar de tratar o meu próprio corpo como um inimigo e começar a tratá-lo como alguém que precisava de atenção diferente, não de julgamento. Comecei a caminhar devagar pela manhã, 15 minutos só, respirando o ar da rua. Passei a comer com mais cuidado, não por dieta, mas por respeito ao que o meu corpo ainda conseguia fazer. E aprendi a guardar as queixas
para os momentos em que elas realmente precisavam ser ditas, no consultório, no médico certo, para a pessoa certa. Quando eu parei de me apresentar ao mundo como alguém que sofre, as pessoas começaram a me ver diferente. E eu comecei a me sentir diferente. Não porque a dor sumiu, mas porque ela deixou de ser o centro da história. Agora, tem outra coisa que demorei muito para entender, e essa me envergonha um pouco confessar. Eu critiquei meu filho mais velho, o Roberto, por anos. Achava que ele não estava criando os filhos do jeito certo, que trabalhava demais, que ficava no celular na hora do jantar, que não levava as crianças para a missa como eu levei ele. Eu não dizia diretamente para ele, claro. Dizia para Antônio, dizia para minha cunhada, dizia em tom de preocupação, daquele jeito que a gente usa para disfarçar o julgamento de cuidado. Mas as palavras chegam, sempre chegam. Um dia, Roberto veio me visitar sozinho, sem a esposa e sem as crianças. Sentou na cozinha comigo e falou: "Mãe, eu sei que você acha que eu poderia ser um pai melhor." Não foi uma acusação, foi uma dor. Eu vi nos olhos dele que aquilo tinha pesado nele por tempo demais. E me dei conta de que tudo que eu tinha dito com a intenção de ajudar tinha chegado nele como falta de confiança, como se eu não acreditasse que ele era capaz. Fiquei sem saber o que responder. E aí, por um impulso que até hoje não sei explicar direito, eu disse a verdade. Você é um pai melhor do que eu fui mãe em muitos momentos. Porque era verdade. Roberto estava presente de formas que eu nunca estive quando ele era criança. Eu só não conseguia enxergar isso porque estava olhando pela régua do meu tempo, medindo a vida dele com as medidas da minha geração. Crítica, quando vem de quem você ama, não soa como conselho, soa como decepção. E ninguém consegue crescer bem regado de decepção. O que nutre as pessoas é saber que alguém acredita nelas, que alguém as vê com olhos que escolhem enxergar o bem. Depois daquele dia, eu me comprometi a ser essa pessoa para os meus filhos e netos, não a guardiã das minhas próprias convicções disfarçadas de preocupação. E junto com isso veio outro aprendizado, esse mais sutil, mas igualmente importante. Eu era daquelas pessoas que contavam as mesmas histórias. Todo mundo que me conhecia sabia da história da enchente de quando eu tinha 30 anos, da viagem que fizemos para o litoral quando as crianças eram pequenas, do dia em que Antônio chegou em casa com aquele carro velho que mal funcionava, achando que tinha feito um ótimo negócio. São histórias bonitas, são parte de mim, mas eu as repetia tanto que elas viraram papel de parede. As pessoas ao redor já sabiam o final antes do meio. Assentiam com a cabeça num ritmo automático,
com aquele sorriso educado que significa: estou ouvindo, mas já ouvi. Demorei para perceber isso porque o passado nos conforta. Quando o presente parece incerto, quando o corpo não obedece mais como antes, quando os amigos vão partindo um a um, é natural se agarrar ao que foi. O passado é sólido, conhecido, nosso. Mas existe uma diferença entre honrar o passado e se esconder nele. Certa vez, minha neta mais nova, a Júlia, veio passar um fim de semana comigo. Ela tem 16 anos, cheia de energia, sempre com aquele fone de ouvido pendurado no pescoço. No sábado à tarde, ela me chamou para jogar um jogo no celular dela, um daqueles que eu não entendo nada. Eu poderia ter recusado e ficado contando uma história de quando eu era jovem. Em vez disso, tentei aprender. Me senti ridícula, errei tudo, ri de mim mesma. E Júlia riu junto. Durante uma hora, não falei de nada que havia sido. Fiquei inteiramente dentro daquele momento absurdo e divertido, sendo ensinada por uma adolescente a fazer uma coisa que nunca irei saber direito. Quando ela foi embora no domingo, ela me abraçou e disse: "Vovó, esse foi o melhor fim de semana que eu tive aqui. Não foi por causa das histórias antigas, foi porque eu estava lá, de verdade, naquele presente com ela. O passado nos forma, mas é o presente que nos mantém vivos." Tem outra coisa que quero falar, e essa é sobre solidão, porque ela é traiçoeira de um jeito que a gente não imagina quando é jovem. Depois que Antônio se aposentou e eu já estava em casa há alguns anos, nós começamos a nos fechar. Não foi uma decisão consciente, foi acontecendo aos poucos. As saídas foram diminuindo, as visitas foram espaçando. A casa foi se tornando o mundo inteiro. E no começo até parecia bom, aquela quietude, aquela rotina previsível. Mas depois de um tempo, comecei a notar que eu estava mais irritada com tudo, que qualquer coisa pequena me afetava de um jeito desproporcional, que os dias pareciam todos iguais e ao mesmo tempo vazios. Minha vizinha de frente, a dona Conceição, me chamou um dia para um chá com outras mulheres da rua. Eu fui com resistência, achando que seria uma tarde perdida. Saí de lá 3 horas depois, com a sensação de ter respirado fundo pela primeira vez em meses. Não foi o chá, não foi nada extraordinário que aconteceu. Foi o simples fato de estar com pessoas, de rir de coisas corriqueiras, de ouvir a vida do outro e reconhecer a minha nela. O isolamento vai chegando com cara de descanso, mas no fundo é uma forma de abandono que a gente faz de si mesmo. Somos feitos de contato, de presença, de saber que existimos no olhar de alguém. Quando a gente se fecha, essa parte vai morrendo devagar
e a gente nem sempre percebe até que a tristeza já tomou um espaço grande demais. Não precisa ser nada grandioso. Uma caminhada com um vizinho, uma ligação para alguém que você não fala há tempo, um grupo de artesanato, de leitura, de jardinagem, o que for. O que importa é manter o fio que te conecta ao mundo. Esse fio é vida e ele precisa de atenção para não arrebentar. Cuidar da saúde também é um capítulo que merece honestidade, porque a gente vai adiando, achando que dá para esperar mais um pouco, que aquilo passa, que não é nada sério. Eu mesmo ignorei por meses um cansaço que não era normal, atribuindo tudo à idade, como se envelhecer fosse uma desculpa para não se cuidar. Quando finalmente fui ao médico, descobri que estava com anemia e pressão alta sem controle. Nada que não tivesse solução, mas que poderia ter sido tratado antes com menos consequência. Negligenciar a saúde na velhice é uma forma de desrespeito consigo mesmo. Não porque você precise ser perfeito, nem correr atrás de juventude, mas porque você merece estar bem o suficiente para aproveitar o que a vida ainda tem a oferecer. Uma tarde no jardim, uma refeição gostosa, o abraço de um neto. Essas coisas simples que parecem garantidas só são possíveis quando o corpo tem o mínimo de cuidado que precisa. Pequenas mudanças têm peso real. Dormir no horário, beber água, caminhar um pouco todo dia, ir ao médico quando precisa e não só quando está grave. Não é martirizante, não é sacrifício, é atenção. É dizer para si mesmo que você ainda importa, que sua presença aqui tem valor e que você quer estar bem para as pessoas que ama. Agora, tem um assunto que as pessoas raramente falam com clareza quando o assunto é envelhecer e que causa uma ansiedade enorme em silêncio: o dinheiro. Conheço pessoas que chegaram na velhice e abriram a torneira. Viagens caras, presentes extravagantes para os filhos, gastos que nunca teriam feito antes, como se precisassem recuperar em pouco tempo tudo o que não fizeram quando eram jovens. Conheço outras que fizeram o oposto. Apertaram tanto o controle que passaram a tratar até o essencial como luxo, com medo de gastar, com medo de faltar, com medo de se tornar peso para os filhos. Os dois caminhos têm a mesma raiz, o medo, e nenhum dos dois leva à paz. O dinheiro na velhice precisa servir à vida, não o contrário. Isso significa saber o que você tem, o que precisa e o que genuinamente traz bem-estar. Não prazer momentâneo, mas bem-estar real. Para mim, isso significou entender que investir em consultas médicas preventivas era mais sensato do que guardar aquele dinheiro esperando uma emergência que poderia ter sido evitada. Significou também perceber que dar dinheiro para os filhos toda vez que eles pediam
não estava me tornando generosa, estava me tornando ansiosa, porque eu doava mais do que podia e depois ficava preocupada se ia dar conta do mês. Existe uma sabedoria no equilíbrio que a gente só aprende com tempo e honestidade. Não se priva de tudo, mas também não gasta por impulso ou culpa. Gasta onde faz sentido, onde traz leveza, onde sustenta a saúde e as relações. E aprende a dizer não sem sentir que está falhando. O maior legado que você pode deixar para quem ama não cabe em herança, cabe em presença, em sabedoria passada com calma, em memórias construídas com atenção. Isso não tem preço e não depende de conta bancária. Por fim, quero falar sobre onde a gente vai, ou melhor, sobre onde a gente não deveria mais insistir em ir. Fui a uma feira grande no centro da cidade uma vez, depois dos 70, achando que ia ser como sempre foi. Saí de lá exausta, com dor nos pés, com a cabeça latejando, sem ter conseguido aproveitar nada, porque o barulho e o empurra me tomaram toda a energia que eu tinha. Cheguei em casa sentindo que tinha sido atropelada. Levei 3 dias para me recuperar do que deveria ter sido um passeio agradável. O corpo envelhece e a relação dele com o ambiente muda. O que antes era estimulante começa a ser exaustivo. O que antes era só barulhento passa a ser perturbador de um jeito físico. A pressão sobe, o sono piora, o humor desanda. Não é fraqueza, é fisiologia. E ignorar isso é brigar com uma realidade que não tem como mudar na força da teimosia. Aprendi a escolher os lugares com mais cuidado, não por medo, mas por respeito ao que o meu corpo precisa agora. Um parque quieto num dia de semana, uma praça com sombra e banco, um café pequeno onde as pessoas falam em tom normal, lugares onde o ar entra, onde o ritmo é humano, onde eu consigo pensar e sentir sem ser engolida pelo caos. Isso não significa se fechar, significa escolher melhor, significa saber que nem todo lugar é lugar para você e que tudo bem, que você pode dizer não para um evento barulhento e sim para uma caminhada tranquila com alguém que você gosta, que você pode trocar o shopping lotado pela feira do bairro numa manhã de sábado cedo, quando ainda está calmo. Saúde é também escolher os ambientes que te fazem bem e evitar os que te desgastam sem necessidade. E segurança, que à medida que os anos passam, vai se tornando uma consideração cada vez mais concreta, também merece atenção. Não por paranoia, mas por pragmatismo. O corpo que antes reagia rápido, agora precisa de mais tempo. Uma queda que aos 40 seria um susto, aos 70 pode ser uma virada de vida.
Isso não é dramático, é real. E a melhor forma de honrar essa realidade é se mover pelo mundo com atenção, escolhendo espaços que ofereçam o mínimo de segurança que você merece. Estar sempre com alguém de confiança quando vai a lugares novos, ter o telefone carregado, conhecer pelo menos o básico sobre onde está indo antes de ir. Isso não é covardia, é prudência, é amor próprio em forma de decisão. 78 anos me ensinaram que a vida boa na velhice não é uma questão de sorte, é uma questão de escolhas pequenas feitas todo dia com consciência. Como você fala, o que você faz com o que sente, onde você vai, com quem você fica. Essas coisas parecem simples, mas é exatamente na simplicidade delas que está o peso. Não precisa ser perfeito, não precisa acertar sempre. Eu errei muito e ainda erro, mas a diferença entre hoje e 20 anos atrás é que agora eu me pergunto mais vezes: isso aqui está me fazendo bem? Está fazendo bem para quem eu amo? Está me levando para perto ou para longe da vida que eu quero ter? Quando as respostas são honestas, o caminho fica mais claro. E o caminho ainda tem muita coisa boa pela frente. Acredite nisso, porque eu acredito.